Reflexão bíblica sobre a maldade humana. A maldade humana é uma característica que vem desde o Éden, quando tivemos comunhão com o diabo na presença de Deus em um lugar perfeito, desobedecendo a única ordem de Deus. Satanás tenta a mulher com argumentos lógicos que parecem razoáveis em Gênesis 3, de 4 a 5. Então a serpente disse à mulher: "É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal." Então ela desobedece e leva o seu marido a fazer o mesmo, pois são um só, como unha e carne. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, 6. E então são penalizados, conforme o justo juiz já havia alertado. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. O salário do pecado é a morte, desde os princípios dos tempos. O apóstolo Paulo ratifica essa informação quando nos escreve sobre a graça da vida eterna em Jesus, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo também ratifica o que está escrito nos Salmos 14, 53, no versículo 3. Na mesma carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Vejamos a mesma informação no versículo 3 do Salmo 14. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E no Salmo Espelho 53. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Mas podemos também voltar para antes do dilúvio, em Gênesis 6:5, antes de achar graça em Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Isaías nos fala sobre as nossas obras de justiça. Ele as compara a trapos de imundícia, em Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isso significa que desde o Éden somos maus, e não procuramos buscar a Deus. Apenas pelo Espírito Santo que nos foi dado é que fazemos isso. Se fosse por nós ou pelo que fazemos, já estaríamos no inferno. Mas graças a Deus por seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que nos justifica perante o Pai, nos tornando justos nele, algo que é impossível para nós, pecadores imundos em todos os sentidos. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Portanto, amados irmãos e irmãs em Cristo, fazei como Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5, de 14 a 22. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei-os os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Que Deus nos abençoe.